E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outro questionamento para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar sua pergunta para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição para conferir todos os detalhes. Então se você gosta desse universo das apostas esportivas e utiliza outra casa de apostas, primeiramente você está errado, tá? Porque a Betfair é a única que efetivamente investe no Cruzeiro. As cotações de todas as casas são muito parecidas, são feitas por algoritmo, né? Se você ainda não conhece esse universo das apostinhas, entra aí pelo link que você vai receber esse bônus de boas-vindas, né? Para aprender como é que funciona, ganhar ali uns caraminguá também. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, viu galera? Aposta é dinheiro de verdade, então vai na manha para se divertir. Começa com a pergunta do Caio Marques. Se o nome do Elivelton Palacios é em homenagem ao Elivelton porque meteu gol na final da Libertadores de 97, como que ele nasceu em 93? O moleque ficou 4 anos sem nome? Ô Caio, obrigado pela pergunta. Esse deve ter sido um dos melhores questionamentos da história do 6x1 Responde. Não, Elivelton Palacios não ficou 4 anos vagando pelo mundo sem nome, sendo chamado de "Ei, você aí? Ei, doidinho, qual é, mano?" Não, tá? Ele já chamava Elivelton, ele nasceu em 93, o gol do Elivelton pelo Cruzeiro do título foi em 97, mas em 93 o Elivelton já era um jogador relativamente famoso, já era conhecido, bicampeão da Libertadores com São Paulo, tinha inclusive jogado Copa América com a seleção brasileira, então por isso que ele já era um atleta conhecido, a ponto de um colombiano resolver dar o nome no seu filho de Elivelton, né, uma adaptação de Elivelton. E aí as pessoas misturam as duas informações, né? Uma informação é o nome do Elivelton é em homenagem ao Elivelton, ok. A outra é o Elivelton fez o gol do título do Cruzeiro em 97. Não é que uma coisa esteja ligada à outra, é a mesma pessoa, mas a homenagem foi ao Elivelton do São Paulo, da seleção brasileira, que depois faria o gol do título da Libertadores pelo Cruzeiro. Pedro Augusto Campos pergunta: ano que vem o Rafael Cabral fará 3 anos no gol do Cruzeiro. Você procuraria outro goleiro para substituir e preparar, ou acha que ele será tão longevo quanto o Fábio? Pedro, obrigado pela pergunta. Tão longevo quanto o Fábio ele não vai ser, porque não tem nem como, né? Seria o goleiro mais velho da história se ele ficasse 17 temporadas aí como goleiro do Cruzeiro. Não vai ser o caso. Rafael Cabral pode construir uma história de, sei lá, 5, 6 anos como goleiro do Cruzeiro? É possível, né? A gente até falou muito sobre isso aí depois desse último jogo que ele catou bem contra o São Paulo. As falhas do Rafael Cabral nessa temporada, elas têm sido muito concentradas nos clássicos. Ele falhou nos 2 clássicos contra o Atlético, falhou também no clássico contra o América, né? Aquele gol de falta do Aloísio, mas na maior parte dos jogos o Rafael Cabral tá indo ok, ou vai bem, ou vai razoável. Então quando o Rafael Cabral tomou aquele gol de falta do Hulk, fica na gente a sensação de que era o pior goleiro do mundo que tá tomando frango todo jogo. Na realidade não é bem assim, outros jogadores até falharam mais que ele. O Rafael Cabral não tem uma média muito absurda de gols sofridos nessa temporada, né? A defesa do Cruzeiro precisa melhorar, o Rafael também, mas o jogo contra o São Paulo foi um bom indício. Agora, se ele vai construir uma carreira longeva de titularidade absoluta aqui no Cruzeiro, eu acho que depende do desempenho dele. Que o Pepa confia nele, eu não tenho dúvida, ele é capitão do time, e o Rafael Cabral tem algumas coisas em comum com o Fábio. Uma delas é o fato de ser extremamente fominha, né? O Rafael Cabral não é aquele goleiro que joga a liga e os jogos mais ou menos, joga o goleiro reserva e tudo mais. Não, o Rafael Cabral ele sempre quer jogar todas as partidas possíveis e imagináveis. Então assim, na Série B ano passado ele jogou quase todas, só teve uma partida que jogou o Gabriel Mesquita contra o Novo Horizontino, e essa temporada ele jogou todos os jogos do Cruzeiro até o momento. Tanto que a única partida que a gente viu outro goleiro, que foi o Anderson, foi o segundo tempo daquele amistoso contra o Red Bull Bragantino, em que o Anderson mostrou ali desenvoltura no jogo com os pés, mas o Bragantino não chutou nenhuma bola, então o Anderson não fez nenhuma defesa, ele não foi devidamente testado. E sobre a outra parte do questionamento, né, se eu procuraria outro goleiro, eu acho que o Cruzeiro tinha um goleiro jovem que não deveria ter dispensado, que era o Denevis. Eu acho que deveria ter preparado o Denevis
para médio e longo prazo. A gente tem o Anderson, que é um goleiro jovem, tem o Gabriel Mesquita, que também é um goleiro mais novo, cujo contrato termina no final desse ano, não sei se será renovado. Então, assim, nesse momento eu não buscaria outro goleiro, tá? Se o Rafael Cabral estiver jogando mal, eu acho que a gente primeiro tem que observar o Anderson e o Mesquita antes de pensar em buscar outro nome no mercado. Vitor Rodrigues pergunta: qual o paradeiro do menino Vitor Like? Vitor, obrigado pela pergunta. A gente até falou sobre isso ontem durante a live, mas eu sei que pouca gente assiste, até porque já foi, né, lá para 40 e todos do segundo tempo da live. Saiu a notícia, ontem inclusive, de que o Vitor Leque foi emprestado pelo Cruzeiro ao Remo. Ele estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto desde o início do ano, não jogou nenhuma partida pelo clube paulista e agora vai para o Remo para disputar a Série C. Torço para que ele possa jogar, para que possa mostrar algum futebol, né? Era um atleta que no final de 2021 teve uma sequência no Cruzeiro, fez gols, fez algumas boas partidas, tanto que o Cruzeiro comprou o passe dele junto ao Atlético Goianiense e, por exemplo, o Red Bull Bragantino é um time que estava interessado nele, queria contratar o Vitor Leque, o Cruzeiro garantiu a permanência dele. Mas a temporada 2022 foi muito ruim, o Vitor Leque teve algumas oportunidades com o Pessolano, teve lesões também, né? Por isso teve dificuldade ali para se firmar, mas não jogou bem nas chances que teve. Esse ano não jogou. Ele teve um empréstimo no final do ano passado para o Juventude, que jogou só 2 partidas, em uma delas acabou sendo expulso, entrou e tomou cartão vermelho. Então, assim, é um jogador que tem um histórico de problemas extra-campo, né? Então vamos torcer para que o Leque acerte a cabeça, consiga jogar lá no Remo e quem sabe o Cruzeiro possa ou aproveitá-lo no futuro, ou revendê-lo, né? Ou pelo menos conseguir recuperar o investimento que foi feito no passado. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final do ano que vem. Murilo Matos pergunta: como anda a situação do Rodrigo Dourado, ex-internacional? Será que ele não seria uma boa para o Cruzeiro? Murilo, obrigado pela pergunta. Se você é uma pessoa mais atenta, você viu que esse questionamento foi feito há 4 meses, tá? Isso é, antes de mais nada, uma esperança. Se você fez a pergunta e ela está marcada com um coraçãozinho aí, a qualquer momento ela pode ser respondida no 6x1 Responde, porque eu reúno ali um banco de perguntas para sempre ter algumas alternativas, porque tem semana que vocês mandam muita pergunta boa, tem semana que vocês estão mais fracos do que eu. E sobre o Rodrigo Dourado, ele atualmente é jogador do Atlético San Luis do México. Ele foi comprado no meio do ano passado por esse time mexicano que pagou $500 mil ao Internacional. Ele tem contrato com o San Luis até 30 de junho de 2025, então mais 2 anos de vínculo, tá com 29 anos. E eu acho que o Rodrigo Dourado seria uma excepcional contratação para o Cruzeiro, porque ele faz um papel muito parecido com o Richard, né, que vinha sendo um jogador importante aqui no Cruzeiro, com uma diferença essencial: o Dourado é melhor que o Richard. É um cara menos irregular, que teve aí uma passagem bem longa pelo Internacional, muitos anos jogando no clube, chegou ali na reta final, estava meio baixo astral, um desgaste natural entre as partes, até porque o Rodrigo Dourado fez parte aí de anos do Internacional em que o time não conseguiu conquistar grandes títulos, né? Então acaba sendo uma geração que ficou um pouco marcada negativamente junto à torcida, mas o Rodrigo Dourado fez várias temporadas jogando muito bem Série A de Campeonato Brasileiro, Libertadores. O início dele no México foi um pouco oscilante, mas nesse momento ele é titular absoluto do time, né? No segundo turno aí do Campeonato Mexicano, do Tequilão, foi titular absoluto, jogando 90 minutos quase todos os jogos, excelente média de recuperação de bola, 3 desarmes por partida, é um volante alto, então consegue ter um bom aproveitamento na bola aérea também. Eu adoraria que esse cara viesse pro Cruzeiro. Só que a gente tem uma mania de subestimar o mercado mexicano, né? E por que é que nenhum jogador mexicano vem jogar no Brasil? Porque no México se paga melhor que no Brasil, é um mercado mais interessante pro jogador do que o nosso mercado, tanto que é muito mais fácil a gente ver brasileiro indo pra lá e mexicano nunca vem pra cá, tá? Então, assim, quase todos os clubes do México têm uma situação financeira boa, pagam salários muito bons, e se eles pagaram $500 mil para contratar o jogador do Inter, que já estava numa reta final de contrato, estava meio em baixa, para abrir mão desse jogador, eles certamente cobrariam algumas vezes esse valor, né? Sei lá, 2 milhões, 3 milhões de dólares, talvez até mais que isso. Então eu não vejo o Rodrigo Dourado como uma contratação possível para o Cruzeiro no aspecto financeiro, mas tecnicamente eu acho que seria um excelente nome. Thiago Emerick pergunta: o que você acha do zagueiro brasileiro Rodrigues, do San José da MLS? Thiago, obrigado pela pergunta. Tava dando até uma checada na situação aí do Poçante Rodrigues, que é atleta do Grêmio e está emprestado lá no San José Earthquakes, né?
Ele está emprestado até o final desse ano, eles pagaram $500 mil pelo empréstimo e tem um valor fixado de $700 mil para comprar o passe do jogador. Como o Rodrigues está jogando todas, é titular lá, certamente os norte-americanos vão comprá-lo. E a curiosidade inútil, mas nem tanto, é que o Rodrigues foi atleta do Cruzeiro entre 2015 e 2017, ele estava emprestado pelo ABC e chegou a ser relacionado para um jogo do time principal. Junho de 2016, Cruzeiro 0, Flamengo 1 no Mineirão, tá? Os zagueiros do Cruzeiro naquela oportunidade foram Fabrício Bruno e Bruno Rodrigo, e no banco tava o Léo e o Rodrigues, que então era chamado de Tonhão, tá? Ele tinha o apelido de Tonhão na base do Cruzeiro, chegou até a fazer gol na Copinha de 2017, mas também era um zagueiro que falhava bastante. Durante a passagem pelo Grêmio ele melhorou. Eu acho que o Tonhão ou o Rodrigues é um zagueiro de boa qualidade, assim, do futebol brasileiro, não é um cara acima da média, mas também não é ruim não, um zagueiro de muita força física, tem um passe legal, boa velocidade. Se fosse um nome acessível para o Cruzeiro, eu não veria com maus olhos a contratação, mas é um jogador que está vinculado a um time norte-americano, é titular lá, tem opção de compra, certamente ele vai ser comprado e vai continuar lá na possante Major League Soccer, tá? Mas fica a curiosidade aí do nosso querido Tonhão, que foi jogador do Cruzeiro, e eu não acho ele ruim não. Thales William pergunta: Renato Kaiser seria uma boa para o Cruzeiro? Jogador de muita raça e fazedor de gol, coisa que o Cruzeiro está precisando? Thales, obrigado pela pergunta, que eu vou discordar quase na totalidade aí das suas afirmações. Não acho que seria uma boa contratação para o Cruzeiro, não acho o Renato Kaiser um jogador tão raçudo assim e muito menos acho ele um grande artilheiro. Renato Kaiser, que foi atleta do Cruzeiro entre 2018 e 2020, mas acabou jogando apenas 6 partidas pelo nosso clube, não fez gol e deu uma assistência. Refrescando a memória, o Renato Kaiser foi contratado pelo Cruzeiro depois do Campeonato Mineiro de 2018, tá? Que ele tinha jogado bem com a camisa do Tupi. O Cruzeiro buscou Renato Kaiser e Patrick Bray, grande mercado aí. O Kaiser não teve chance no primeiro momento, foi emprestado lá para o Atlético Goianiense, fez uma Série B interessante. No início de 2019 o Cruzeiro resolveu dar uma chance para o jogador, mas foi aquela chance de Mano Menezes, né? Só entrou em meia dúzia de partidas vindo do segundo tempo, pouquíssimos minutos, e aí ele foi emprestado para outros clubes. Primeiro ele foi para a Ponte, jogou 2 partidas só, depois foi para a Chapecoense, onde disputou alguns jogos do Campeonato Brasileiro 2019, a Chapecoense caiu junto com o Cruzeiro, e aí para 2020 o Cruzeiro não aproveitou o atleta, ele mais uma vez foi emprestado para o Atlético Goianiense, e aí ele jogou bem. Em 16 partidas ali no início do ano ele tinha 10 gols pelo Dragão, e aí o Atlético Paranaense mostrou interesse nesse jogador, e ele foi vendido pelo Cruzeiro. O Atlético Goianiense pegou uma beirada também, Renato Kaiser deixou de ser atleta do Cruzeiro em meados de 2020. O início do Atlético Paranaense foi razoável, fez 8 gols em 2020, em 2021 fez 12 gols, mas em mais de 50 partidas, não foi um desempenho brilhante, e aí em 2022 ele foi comprado pelo Fortaleza. O Fortaleza pagou caro aí no Renato Kaiser, e por lá ele foi uma grande decepção. Em 23 partidas marcou apenas 3 gols e distribuiu 2 assistências, teve alguns problemas internos lá no clube cearense, e acabou sendo emprestado para um time da Coreia do Sul. Começou bem lá no glorioso Daejeon Hana Citizen, que é um time da 2ª divisão da Coreia do Sul, né, porque o time subiu na temporada passada. Mas o Renato Kaiser chegou já com o campeonato em andamento, até fez ali 4 gols nos primeiros jogos, depois entrou numa maré ruim, não estava fazendo gol e acabou sofrendo uma grave lesão em outubro do ano passado e ainda não voltou a jogar. Foi noticiado recentemente que ele está utilizando a estrutura do Atlético Goianiense para se recuperar fisicamente, deve demandar aí mais uns 30, 40 dias até ter uma condição de competição de fato, né? E o mais provável nesse momento é que ele seja emprestado pelo Fortaleza, porque ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025, ele ser emprestado para uma nova passagem pelo Atlético Goianiense, o que eu acho que é o melhor cenário possível para todo mundo, né? Ele jogar num clube onde ele fez sucesso, né? O clube que ele foi mais feliz na carreira. Fortaleza não conta com ele e, sinceramente, eu não acho que o Renato Kaiser faria diferença aqui no Cruzeiro. Ah, Emerson, então você acha que está satisfeito com o Gilberto e com o Ceifador? Não é questão de estar satisfeito. Esses caras não vão sair do Cruzeiro, eles vão continuar e o Cruzeiro não vai inchar o plantel. A gente fala muito de centroavante, o Cruzeiro não está buscando outro centroavante no mercado, galera. Vamos aceitar. E mesmo se estivesse buscando, o Renato Kaiser não seria um jogador que eu gostaria de ter de volta, até porque eu já ouvi de algumas pessoas
que ele é uma mala danada. Por fim, o Iago Henrique pergunta: Emerson, me explica uma coisa, em todo tipo de negociação do clube, ele tenta fazer com que ninguém fique sabendo. Porém, o trabalho que o Samuel Venâncio faz, às vezes pode atrapalhar o clube de alguma forma? Gosto muito do trabalho dele, é só uma dúvida mesmo. Iago, obrigado pela pergunta que você fez em diversos vídeos passados, eu te falei que eu ia responder. Chegou o dia, até porque hoje, nessa quarta-feira, 19h30, eu estarei lá no canal do Samuel Venâncio participando da live do Mercadão Celeste lá com a Amanda, com o Valu e com o próprio Samuel, obviamente, né, pra gente trocar uma ideia. Então, assistindo o vídeo aqui, 19h30, cheguem lá no canal do Samuel Venâncio que tem live lá. Sobre o trabalho que é feito pelo Samuel Venâncio e por qualquer outro setorista que busque informação sobre o Cruzeiro. O papel do jornalista é buscar a informação, o papel do clube é fazer as negociações de forma que elas não vazem, por quê? Quando vaza o nome de um jogador no mercado, é possível que outros clubes que estão de bobeira falem assim: opa, tá aí, interessante, né? Esse jogador aí, talvez a gente possa entrar ou para competir ou para fazer com que o seu adversário, o seu rival, tenha que pagar mais pela contratação. Tudo isso é uma coisa que acontece muito no mercado e aí não é o Samuel Venâncio que está ditando essa tendência. Isso é uma questão do mercado de transferências de jogadores desde que o futebol virou essa grande máquina de dinheiro, né? Então, assim, os clubes, os agentes, todo mundo acaba utilizando também os veículos de comunicação, a imprensa, a torcida como um todo, para conseguir melhores contratos. E é por isso que é importante a gente saber a credibilidade das fontes, né? O Samuel Venâncio hoje é, na minha opinião, o principal setorista do Cruzeiro, né? Não à toa tem os memes "só acredito no Samuel Venâncio", porque é um cara que tem um histórico de apurar muito bem as informações e não ficar dando barrigada, né? Falando de jogadores que no final a situação não se concretiza. Nenhum jornalista contrata nem deixa de contratar jogador. O máximo que ele faz é trazer informação. Aí você pergunta se a apuração jornalística pode atrapalhar o clube na hora de buscar uma contratação. Sinceramente, eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque uma negociação, ela não é tratada apenas entre clube e outro clube. A gente tem que ver todos os lados nessa história. Tem o clube que está vendendo, o clube que está comprando, tem o jogador, tem o empresário do jogador, muitas vezes tem intermediário na negociação. São várias partes nessa história. E se alguma das partes envolvidas está interessada em colocar o nome do jogador na vitrine, né, em criar essa especulação, é muito fácil. Você não precisa ter apuração jornalística para isso. Ainda mais nesse mundo de hoje com rede social, é assim, ó, isso aqui, gente, é 2 palitos pra você colocar qualquer jogador em qualquer clube. O que a torcida não pode, eu já falei sobre isso em outras oportunidades, é tratar as informações que o Samuel Venâncio apura ou qualquer outro setorista como um posicionamento institucional do Cruzeiro. Porque quando o clube fala contratamos um jogador, isso tem um peso, significa o jogador já está assinado com o clube, como o Cruzeiro fez recentemente com o Elibelton Palacios, disse que assinou um pré-contrato com ele. Se o Palacios não chegar, vai acontecer tipo o Jason Guzmán, tipo a Anelka no rival, né? Esse tipo de situação que o clube comunicou e a coisa não vingou. É muito diferente do que o Samuel Venâncio fez, por exemplo, quando ele apurou as negociações do Cruzeiro com o Bruno Valdez, o zagueiro paraguaio, ou com o Augustinho Almendra, ou com qualquer outro jogador. Ele apurou que existiam negociações avançadas e que as partes estavam otimistas que haveria um acerto. No final das contas apareceu ou um outro clube fazendo proposta, ou o jogador mudou os seus rumos. É negociação, esse tipo de coisa acontece. E no início desse ano nós vimos vários torcedores do Cruzeiro criticando a diretoria, reclamando, dizendo que prometeu Romero, Valdez e Almendra e não trouxe. O Cruzeiro não prometeu nada, foi apenas a apuração jornalística feita corretamente, mas aí veio um outro fator externo, passou por cima e a contratação não foi confirmada. É a vida. E na minha humilde opinião, o trabalho que o Samuel tem feito é extremamente positivo para nós cruzeirenses de forma geral, porque a gente sabe que tem informação de qualidade sobre o nosso clube até mais de uma vez por dia, né, que ele está sempre trazendo as novidades lá no canal dele, e aí a gente tem todo um ecossistema de canais, eu diria, que hoje a gente não é mais obrigado a assistir esses programas de esporte horrorosos na expectativa desse pessoal falar 30 segundos do nosso clube. Acho que deu para responder bem seu questionamento e reafirmo o convite. 19h30 dessa quarta-feira lá no canal do Samuel Venâncio, live Mercadão Celeste, que a gente fala aí sobre as negociações do Cruzeiro, quem tá chegando, quem tá saindo, quem vem, quem não vem, enfim, cheguem lá mais tarde então pra gente resenhar. Se gostou, eu peço
para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para deixar sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!